Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado, nós vimos dois tipos de reações. Vimos o que acontecia quando um metal alcalino reagia com água e também vimos sobre as reações de combustão. Mas alguém aí se questionou por que essas reações não são assim muito discretas? Eu quero que vocês vejam um vídeo que mostra uma sequência de metais alcalinos reagindo com água. You'll find that the reactivity is a little bit greater. Que tendência que vocês observaram aí? Você vai descendo nesse grupo da tabela periódica, que é o grupo dos metais alcalinos, e você vai aumentando duas coisas. A primeira coisa, vocês já devem se lembrar, que vai aumentando o tamanho do átomo, à medida que você vai descendo. A segunda coisa seria a reatividade desse átomo, a reatividade desse elemento. Então, com base no vídeo que vocês viram, a reatividade vai aumentar ou vai diminuir à medida que você for descendo na tabela periódica? Ela vai aumentar. E por quê? Eu solicitei emprestado para minha sobrinha uma bola e ela me trouxe isto. Então vamos lá. Imagina que esta bola é o elétron da última camada do meu elemento. O lítio, ele é um átomo menorzinho. Então imaginem que o lítio está abraçando o seu último elétron. Porque a distância entre esse último elétron e o lítio é curtinha. Quando você desce, o sódio é maior. Então o espaço entre o elétron e o núcleo também é maior. Então se a pessoa está segurando a bola aqui, já é mais fácil arrancar essa bola dela. O potássio já é maiorzinho, então ele vai estar segurando o elétron, o último elétron dele mais longe, e aí vai ser mais fácil alguém ir lá e pegar essa bola, pegar esse elétron. Então, quanto mais longe o elétron de valência estiver, ou seja, quanto maior for o meu elemento, mais reativo ele será. Com os metais que tendem a ceder elétrons, nós podemos saber a sua reatividade com base à sua eletropositividade. Já com os ametais, que tendem a receber o elétron, a sua reatividade pode ser prevista com base na sua eletronegatividade, por serem muito eletropositivos. Ou seja, por ser muito fácil um metal alcalino perder o seu elétron, quando nós vamos estocar ele no laboratório, jamais a gente vai deixar ele lá soltinho. Nós temos que colocar ele em querosene ou em óleo, isolar ele de alguma forma, porque ele não pode estar em contato com a umidade do ar e nem com o oxigênio do ar. Porque sim, ele pode entrar em combustão, ele pode pegar fogo. Ele é um metal bem mole, assim, você consegue fatiar ele com uma faca. Se por algum motivo alguém tem a oportunidade de lidar, manusear diretamente um metal alcalino, tome cuidado, porque senão as suas mãos vão queimar. Use proteção. Por que observamos esse comportamento ao longo da reação? Porque antes dessa reação acontecer, os meus reagentes tinham um determinado nível de energia acumulada, digamos assim. E após a reação, os meus produtos têm menos energia, são menos energéticos. Para onde que foi essa diferença de energia? Para o ambiente. E como essa energia é liberada de uma forma muito rápida, nós vemos explosões, vemos chamas, pois toda essa energia que estava antes com os reagentes está sendo liberada na forma de energia térmica. Para informar a quantidade dessa energia, nós usamos a unidade de medida joules, ou caloria. Não vamos nos aprofundar nisso neste vídeo, mas só por esse segundo nome, caloria, você já deve imaginar que o seu corpo, ele quebra as moléculas de glicose, por exemplo, de açúcar, não porque ele esteja interessado nos produtos dessa reação, ele está interessado na energia que o açúcar vai liberar quando o seu corpo quebrar essa molécula.
Em uma reação de decomposição, uma única substância irá se converter em duas ou mais substâncias diferentes. Uma molécula poderia se quebrar em outras se ela recebesse, por exemplo, energia luminosa ou energia elétrica. A água, se ela receber uma corrente elétrica, ela pode se quebrar em moléculas menores, formando o gás oxigênio e o hidrogênio. Durante a fotossíntese, como que a planta utiliza a energia luminosa que ela recebe? Essa energia é utilizada para auxiliar na quebra das moléculas de água, por exemplo. Graças a essa energia luminosa, a planta acaba decompondo as moléculas de água. No final desse processo, que nós chamamos de fotólise, a planta acaba produzindo o gás oxigênio, que ela devolve para a gente para a atmosfera, e 4 íons de hidrogênio, que ela vai utilizar em outros processos. De certa forma, poderíamos dizer que a equação da fotossíntese seria como se fosse a equação da combustão ao contrário. O que vocês acham que faz o airbag inflar tão rápido? Aqui nós temos 2 unidades de azida de sódio, então vamos escrever aqui a sua fórmula química, certo? E eu vou decompor essas 2 unidades em outras substâncias. Que substâncias poderiam ser essas? Então aqui, após decompor aquelas 2 unidades, eu consegui obter 2 substâncias diferentes. Quais seriam elas? Eu tenho aqui 2 átomos de sódio, que neste caso aqui será sólido. Aqui também era sólido, esqueci de colocar antes. E eu terei 3 moléculas do gás nitrogênio. Então, basicamente, quando você compra o seu carro com airbag, ele tem esse mecanismo com essa substância chamada azida de sódio dentro. Após uma colisão, um impulso elétrico irá fazer a decomposição dessa substância. Para quê? Porque o nitrogênio ele vai se expandir muito rápido. E é esse gás do nitrogênio que irá preencher a bolsa do airbag para ele te proteger. É possível eu ter inicialmente no meu sistema uma mistura totalmente homogênea, sem graça, como essa que vocês veem na imagem. Mas após a minha reação química, um dos meus produtos pode ser um sólido insolúvel. A esse sólido insolúvel nós chamamos de precipitado. Quando a reação resulta nesse tipo de produto, nós dizemos que aconteceu uma reação de precipitação. Alguém por aqui já viu, em alguma prateleira, álcool 100%? Ou seja, seria um produto que ele inteirinho seria apenas álcool, não teria mais nada misturado aí. Com a pandemia do novo coronavírus, o álcool 70% se popularizou bastante. O que são os outros 30%? É a água. Pelos métodos convencionais para separar esse tipo de mistura, que seria a destilação, nós conseguimos um álcool de pureza de até 95%. Passando dessa faixa dos 95%, já é muito difícil a gente conseguir eliminar aqueles 5% de água que ainda ficam na mistura. Como eu faço para me desfazer dessa água indesejada e conseguir um álcool com o maior nível de pureza possível? Eu posso jogar nessa minha mistura óxido de cálcio, porque essa substância reage com a água. O meu produto dessa reação será o hidróxido de cálcio, ou a cal hidratada. Percebam que eu coloquei
o oxigênio e o hidrogênio entre parênteses com 2 do lado. Isso aqui quer dizer que o hidróxido ele se repete 2 vezes no meu composto. Aqui eu tenho hidróxido e aqui eu tenho outro hidróxido, oxigênio e hidrogênio. E aqui está o cálcio.